vou conversar também com um jornalista que escreveu um livro sobre o Otto Lara Rezende, Benício Medeiros. Tudo bom, Benício? Aliás, parabéns pelo seu livro e parabéns pela ideia. Aliás, eu estava até comentando que o Otto Lara merecia uma biografia, e eu acho até que futuramente você pode fazer uma biografia até mais extensa, né? Porque a figura do Otto é uma coisa impressionante. E aí? Lá do Leblon, no Rio. Na última sexta-feira, foi 13, não saí na rua com medo de me acontecer alguma coisa. Em casa, tropecei no tapete, bati com o nariz no sofá, quebrei meus óculos, luxei o pulso, trinquei um dente. Tudo numa queda só. Com medo que me acontecesse mais alguma coisa dentro de casa, fui pra rua. E logo um ônibus bateu na traseira do meu carro. Que desgovernado, bateu num poste. Jô, me ajuda. Sexta-feira 13 é pra gente ficar em casa ou sair à rua? Depende, Maria Quitéria. Eu acho que no seu caso é deitar e relaxar. Tem um outro correio aqui, enviado, que diz assim: oi, Jô, boa noite. Fala pro... Tem o Marcelo, tá aí? Marcelo? Marcelo? Hein? Tem algum Marcelo aí? Você é Marcelo? Tá aqui, olha, da sua mãe. Oi, Jô, boa noite. Fala pro Marcelo, que tá na sua plateia, que ele esqueceu de dar descarga de novo. Assinado, mamãe. Ô, Marcelo, sua mãe já tá desesperada, fica mandando um e-mail pra cá pra você começar a puxar descarga em casa. Aquela válvula, que aquilo é pra apertar. Foi a pressa. É que ele não gosta do barulho, ele não gosta do... Ele escreveu sobre o mais carioca de todos os mineiros. É o jornalista Benício Medeiros, por favor. Benício Medeiros, que ideia maravilhosa. O Otto Lara era um amigo querido e uma alegria constante, né? Na vida da gente, no convívio. Era uma pessoa extremamente agradável, extremamente simpática, né? E essa ideia de fazer uma biografia dele é maravilhosa. Aliás, eu estou aproveitando essas 2 semanas de lançamento do meu livro e eu estou dando o meu livro para cada um dos convidados. Está aqui O Homem que Matou Getúlio Vargas. Hoje estão a um escambo aqui. Um escambo. Muito obrigado. Trouxe o livro para você. Como é que surgiu a ideia de fazer essa biografia do Otto Lara? Jô, essa série Perfis do Rio é uma série já até tradicional da Prefeitura, da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Já editou uma porção de livros e tal. O curioso que eu acho no Otto, aliás, a escolha não foi nem propriamente minha, porque havia uma lista de perfilados, digamos assim. Eu escolhi o Otto, que eu achei curioso o fato do mineiro, né, como Otto, e além de ser mineiro, também considerado o mais mineiro de todos os mineiros, integrar uma coleção Perfis do Rio, né? E eu tento na apresentação até justificar, nem precisaria, mas justificar a presença dele aí, e arrisco até a dizer que ele seria também o mais carioca de todos os mineiros, porque afinal de contas ele passou a maior parte da vida dele no Rio, foi uma pessoa que integrou muito bem a cidade, tinha um espírito assim de irreverência, até de deboche, que é muito típico, né, dos cariocas. Então é isso que eu arrisquei, defender a ideia de que ele seria o mais carioca de todos os mineiros. Tem frases do Otto, como é que selecionei... Como é que você fez a pesquisa, antes de mais nada? Essa pesquisa, olha, se escreveu muita coisa sobre o Otto, né? Há muita coisa nos jornais, porque era uma personalidade, realmente, você certamente conheceu ele na TV Globo, era realmente uma personagem exuberante. Então, tem muita coisa na imprensa. E quando ele entra, então, para a academia, em 79,
há muita matéria, muita entrevista, ele contando histórias, contando anedotas sobre a situação dele como acadêmico e tal. Então, esse trabalho foi muito facilitado por causa disso. E fora isso, há também os amigos do Otto, que eu também entrevistei, me deram um depoimento, como o Moacir Werneck de Castro, que foi muito ligado a ele, como o Trandorado, que é um mineiro lá do tempo de Belo Horizonte, dos anos 40, e outros, Carlos Heitor Coni, e outras pessoas que gostavam do Otto e que enriqueceram também, contaram histórias e tal. Isso tudo eu acho que enriqueceu. Aqui tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu acho que define o Otto lindamente. A grande obra do Otto Lara Rezende é a conversa. Deviam pôr um taquígrafo atrás dele e vender suas anotações numa loja de frases. E é verdade, porque eu acho que a obra do Otto, apesar da grande qualidade que tem, não fica perto do tamanho do Otto, né? Quer dizer, e tem coisas engraçadas, né? Porque a obra dele é mais torturada do que ele revela pessoalmente, né? E acaba ficando menor do que a personagem. Quando, na maioria das vezes, sempre a obra é maior do que o escritor. Por causa do Otto, apesar da obra ser excelente, quer dizer, não é uma crítica à obra, é que ele conseguia ser maior ainda. É verdade, de você passar um dia com o Otto, é verdade. Era uma coisa muito enriquecedora. Conheci o Otto, gostava muito dele. Com o tempo que eu trabalhei na TV Globo, aliás, numa época que você também tinha uma inserção lá no Jornal da Globo, né? Eu convivi muito com o Otto naquela época, gostava muito dele, cheguei a entrevistá-lo algumas vezes. Então isso facilitou o trabalho. Claro, evidente. Você, por acaso, você sabe, tem uma história dele maravilhosa com o Diduzinho, filho do Didu Souza Campos, infelizmente já falecido. O Diduzinho foi visitar o Otto. E quando ele chegou na porta da casa do Otto, que morava, se eu não me engano, era no 3º ou 4º andar, eu não estou bem lembrado, e o Otto estava na janela. E viu o Diduzinho chegando. Na hora que o Diduzinho chegou para tocar a campainha, para abrir a porta, chegaram 2 assaltantes de revólver na mão. E disseram, vamos entrar nesse prédio, abre essa porta, abre essa porta. E o Diduzinho, apavorado, dizia para o Otto, Otto, abre essa porta, Otto. Abre a porta, eles estão pedindo para abrir a porta. Aí o Otto lá de cima falou, Diduzinho, me desculpa, tô contigo e não abro. E o Diduzinho enlouquecido. E como essa, quer dizer, tem várias frases e situações que eu acho que até marcam uma trajetória da história brasileira, né? Porque ele teve ligado ao Jânio. Você sabe, João, que pelas minhas pesquisas, eu concluo aí no livro que o Otto, sem dúvida, foi um dos jornalistas, entre os seus contemporâneos, que mais participou ao longo de mais de 50 anos de vida política brasileira. Ele participou não apenas como jornalista, escrevendo, comentando fatos, mas pessoalmente também. É verdade. Né? Pessoalmente, em vários episódios, está lá a presença do Otto. Né? E como é que é a história do Otto com o Luiz Carlos Prestes, por exemplo? Essa história é uma história muito engraçada. O Otto tinha vários talentos. Um deles era o de imitador. Ele imitava com perfeição. Quando ele veio para o Rio, ele se hospedou numa pensão que havia na Avenida Atlântica. E a dona da pensão era uma francesa chamada Madame Tecelin. Ele imediatamente trocou o nome da senhoria e passou a chamá-la de Madame Bafon. E fazia... e imitava ela com a maior perfeição. Essa aí o Moacir Werneck é que viu essa imitação. Né? Mas você tinha me perguntado assim... Do Luiz Carlos Prestes. Com a Constituinte, de 1946, ele era repórter, trabalhando naquela época para 2 jornais, o Globo e o Diário de Notícias. Então ele imitou, ele também tinha esse talento de falsário, entendeu? Ele imitava a palavra, a assinatura das pessoas e conseguiu treinar para imitar a letra do Luiz Carlos Prestes e a assinatura dele também, que naquela época o Prestes foi eleito pelo Partido Comunista deputado pela antiga capital federal. Então ele fez uma entrevista com Prestes escrita, mas só que as respostas eram... Era dele... deputado ou senador? Se eu não me engano, deputado, mas posso estar enganado. Não, também tenho dúvida. E aí? O Getúlio era senador, foi eleito senador nessa época. O Getúlio foi logo depois. Prestes eu tenho dúvidas, eu não sei. Mas ele fez uma declaração... Mas, enfim, seja lá o que for, o que interessa é a história. Ele fez uma declaração assinada pelo Prestes. Em dado momento ele perguntava o que o Prestes achava da nova Constituição. E o Prestes, olha, você quer saber? Eu acho essa Constituição uma boa merda.
E essa declaração circulou pela Constituinte, as pessoas... E os amigos então, fizeram tudo para que isso não chegasse ao Prestes, porque o Prestes não tinha muito bom humor. Não tinha o menor senso de humor. Exatamente, não tinha senso de humor. Então, o Otto escreve, bom, ainda bem que não chegou ao Prestes, porque se chegasse, eu ia seguramente levar a peste de inimigo do povo, gaiato, porém não menos perigoso, é o que ele escreve. E o negócio do Otto, por exemplo, tem uma frase que o Nelson Rodrigues atribui ao Otto. Aliás, tem uma peça que se chama Bonitinha, Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende. E tem uma frase que ficou sendo atribuída ao Otto e que o Otto nega, diz que não é dele, que é a famosa frase: o mineiro só é solidário no câncer. E o Otto diz que não é dele. E o Nelson garante que era dele. É ou não é dele, afinal? Depois ele acabou dizendo que era. Ele aceitou que a frase... Na época foi um escândalo muito grande, né? Porque o Otto era um mineiro mesmo, uma pessoa discreta e tal. E, de repente, o Otto faz uma peça chamada... O Nelson faz uma peça chamada Bonitinha, Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende. E repete essa frase, segundo a contagem do Rui Castro, repete 47 vezes essa frase no palco. E isso, de certa maneira, contribuiu para o Otto ficar famoso, porque até então ele não era famoso, né? Ele ficou famoso por causa disso. E o Otto teve uma época que ele chegou a fazer editoriais para 2 jornais diferentes. É verdade, E às vezes em contraponto ao outro. Exato. Ele teve algumas oportunidades de fazer esse tipo de coisa, né? Ele respondendo a ele próprio. Então, nessa época, logo que ele veio para o Rio, ele trabalhava no Globo e no Diário de Notícias. E os donos do jornal não se davam bem, que eram o Roberto Marinho e o Orlando Dantas. Então, o Otto, no jornal, escrevia um editorial defendendo determinada posição e no outro criticava aquele editorial defendendo uma outra posição, quer dizer, travando uma polêmica com ele mesmo. Com ele próprio. E os donos dos jornais sabiam disso? Sabiam. Tem uma frase que até virou personagem, que eu até fazia como personagem, de uma história que circulou e que depois foi desmentida. Do Aurélio... Exatamente. Buarque de Holanda tomando... Essa história está aí no livro também. Está aqui no livro? Conta essa história. Tomando um táxi com aquele fardão da academia. Exatamente. Quando o Otto foi eleito para a academia em 79, ele inventou uma porção de histórias, né? Ele trabalhou muito bem aquele folclore acadêmico e inventou essa história, que é uma história totalmente surrealista, que ele coloca o Aurélio Buarque de Holanda com aquela roupa de acadêmico, né? Com chapéu, aquele fardão, com chapéu de penacho, todo dourado, em plena praia de Botafogo, pegando um táxi, né? Imagina que fosse aquele fusquinha táxi. E então o motorista para, o Aurélio estava atrasado para uma cerimônia na academia, mas ele entra no táxi apressado com aquelas coisas todas e tal. E o motorista fica perplexo, né? Chapéu. Espada, tudo. Né? E o motorista fica espantado, né? Ver aquela figura. Então. Até que em determinado momento o motorista não aguenta mais de tanta curiosidade, para no sinal e vira para o Aurélio e diz: vós sois rei, né? Vós sois rei. Sois rei? Sou rei, exatamente. Né? E o Max Nunes, quando soube dessa história, teve a ideia de criar o bordão o teu reizinho, do reizinho, né? Reizinho, fazia o tempo todo, sois rei, sois rei. E o Otto adorava. E depois eu fiquei sabendo que isso era uma invenção. Com certeza. Era invenção do Otto. Né? Com certeza. Imagina o Aurélio num táxi fusquinha com aquele fardão da academia. Não dá para acreditar muito. Bom, eu conversei com o Benício Medeiros, que está lançando aqui pela editora... Relume do Mará. Como é que é? Relume do Mará. Relume do Mará. Não está na capa o Relume do Mará? Sempre está. Ah, está aqui. Relume do Mará. E é um convênio também com a Secretaria de Cultura. Secretaria Municipal de Cultura. Otto Lara Rezende, uma biografia. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.